Na presença do Senhor, não há carência. Não importa o quão difícil pareça ser a sua situação ou o quão grande seja a necessidade que pesa sobre você. Deus nunca é surpreendido nem enfrenta limitações. Ele não opera na falta, nem luta para encontrar uma saída. Todos os recursos dos céus e da terra pertencem a Ele, e Ele tem total capacidade de suprir as suas necessidades de formas que vão além da sua compreensão. Quando você confia em Ele, não está abandonado à própria sorte nem precisa lutar sozinho para sobreviver. Você está sob os cuidados de um Pai amoroso, que sabe do que você necessita antes mesmo de pedir. Hoje, quero abrir os seus olhos para enxergar as maneiras como Deus provê, não apenas no aspecto material, mas em todas as áreas da sua vida. Também farei uma oração poderosa com você, em nome de Jesus. Então, acompanhe até o fim e abra o seu coração para receber as bênçãos dessa oração. Meus amigos, muitas vezes limitamos Deus ao imaginarmos que a provisão virá apenas de formas previsíveis. No entanto, Ele não está sujeito às restrições humanas nem depende da nossa lógica para suprir os seus filhos. Ele proveu para Elias por meio de corvos, sustentou uma viúva com um pouco de azeite que nunca se esgotou e alimentou multidões com apenas alguns pães e peixes. Se Ele fez isso no passado, pode fazer hoje também. As Escrituras nos ensinam que os jovens leões podem até passar necessidade e sentir fome, mas aqueles que confiam no Senhor não carecem de nada. Pense nisso, se a força de um leão não é suficiente para garantir a provisão, muito menos o esforço humano isolado pode ser a base do nosso sustento. Agora, vamos refletir sobre como a provisão de Deus vai além do que podemos enxergar. Muitas vezes, o maior desafio em confiar na provisão divina não é a falta de vontade de Deus em nos suprir, mas a nossa dificuldade em reconhecer os meios pelos quais Ele já está fazendo isso. Medimos a provisão apenas pelo que conseguimos ver com os olhos naturais, o dinheiro na conta, a comida na mesa, as oportunidades de emprego. Mas o suprimento do Senhor vai muito além do que é visível. Ele age em nosso favor de maneiras que nem sempre percebemos. Há portas que Ele manteve fechadas para nos proteger, relacionamentos que Ele afastou para evitar sofrimento e oportunidades que Ele adiou porque o tempo certo ainda não chegou. Ao orarmos por provisão, devemos tomar cuidado para não limitar a resposta de Deus, esperando que ela venha apenas de uma forma específica. Deus não está restrito às nossas expectativas nem às leis da lógica humana. Ele é um Deus que age de maneiras que desafiam o entendimento, demonstrando que sua mão está sobre nós. As Escrituras nos mostram que, em certa ocasião, Deus ordenou que um vale fosse cavado com valas, prometendo que seria cheio de água, ainda que não houvesse vento nem chuva. Mesmo sem qualquer sinal visível, o suprimento chegou no momento certo. É assim que Deus trabalha. Você pode não ver o processo, mas verá o resultado. Você pode não entender como acontecerá, mas entrará na bênção que só poderia ter vindo dele. Às vezes, a provisão não chega da maneira esperada, mas isso não significa que Deus não esteja suprindo. Quando os israelitas estavam no deserto, esperavam um sustento semelhante à fartura do Egito, mas Deus enviou o maná dos céus, algo totalmente novo para eles. Eles até questionaram: o que é isso? Eles não reconheceram que o desconhecido era, na verdade, a resposta de Deus às suas necessidades. Da mesma forma, muitos hoje não reconhecem a provisão divina porque ela não se apresenta do jeito que imaginaram. Deus abre portas inesperadas, mas alguns as ignoram porque não parecem atraentes. Ele fecha outras portas, mas, em vez de entenderem isso como um direcionamento, as pessoas se desanimam. Se você apenas buscar provisão nos lugares óbvios, pode acabar deixando de enxergar os caminhos que Deus já preparou. É necessário confiar que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, e seus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos. Se Ele diz para você se preparar para a chuva mesmo quando o céu está sem nuvens, tenha certeza de que o aguaceiro da provisão virá. Aprenda a agradecer mesmo quando não compreende seus planos, pois Ele está sempre trabalhando para o seu bem. Talvez você esteja em uma fase onde tudo parece estagnado, sem progresso ou qualquer evidência de que Deus está suprindo suas necessidades. Mas não se desanime. A ausência de sinais visíveis não significa a ausência do agir de Deus.
Significa apenas que Ele está alinhando as coisas no mundo espiritual, e no tempo certo você verá a manifestação do que Ele já decretou para a sua vida. A provisão de Deus não se limita ao presente, mas também cuida do seu futuro. Ele está posicionando, treinando e preparando você para o que está por vir. Muitas vezes, a provisão de Deus se manifesta não apenas no que Ele dá, mas também no que Ele retém. Nem toda resposta negativa é uma rejeição, e nem todo atraso é uma punição. Algumas coisas são retidas porque não são para você, enquanto outras são adiadas porque a plenitude da bênção ainda não chegou. Deus não provê apenas para atender necessidades momentâneas, mas sempre tem a eternidade em mente. Ele supre de forma que não apenas sustenta um instante, mas gera frutos para o futuro. Ele provê de maneira abundante, além do que pedimos ou imaginamos. Seu papel não é descobrir como Ele fará, mas confiar que Ele fará. Seu trabalho não é questionar quando a provisão virá, mas se preparar para o que Deus já colocou em movimento. Ele não é um provedor teórico, mas um provedor ativo. E quando Ele supre, faz de uma forma que não deixa dúvidas de que sua mão esteve sobre a sua vida. Deus proverá tudo o que você necessita. Basta abrir os olhos para reconhecer que Ele já está agindo. Agora, vamos focar na forma inesperada como Deus pode suprir as nossas necessidades. O sustento divino nunca está limitado às fontes que imaginamos. Se você olhar apenas para os meios conhecidos, pode não perceber o que Ele está fazendo. Muitas vezes, esperamos ajuda do trabalho, da família ou de pessoas próximas, mas Deus não depende das conexões humanas nem dos sistemas terrenos. Ele pode usar qualquer coisa e qualquer pessoa para cumprir sua promessa. Quando colocamos nossa confiança nos recursos humanos, depositamos nossa fé em algo passageiro. Mas quando confiamos em Deus, nossa fé está ancorada no eterno e inabalável. Deus pode prover de onde menos esperamos e de formas que não compreendemos. No passado, Ele enviou Elias para uma cidade onde uma viúva, prestes a comer sua última refeição, foi usada como instrumento de provisão. A lógica humana diria que aquela mulher não tinha condições de ajudar ninguém, mas Deus já havia preparado tudo. Isso mostra que Ele não precisa que a sua situação esteja perfeita antes de liberar a bênção. Ele pode criar caminhos onde não há rios no deserto. Às vezes, Deus nos conduz a lugares aparentemente vazios, e nos perguntamos por que Ele nos levou para lá. O que não percebemos é que a provisão já foi determinada antes mesmo de chegarmos. Não se deixe enganar pelo que os olhos veem. Um ambiente pode parecer estéril, mas se Deus declarou provisão, a chuva virá. Uma situação pode parecer sem saída, mas se Deus decretou a bênção, ela se manifestará no tempo certo. Confie, pois o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Ele é o seu provedor.